Isabela nunca imaginou que a mentira mais bem construída da sua vida desmoronaria no pior momento possível. Mas ali estava ela, aos 26 anos, prestes a se casar com um homem que amava. E esse era exatamente o problema. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta de onde você está assistindo. Porque essa história vai te mostrar que às vezes, quando fingimos sentimentos, acabamos sentindo de verdade. E quando isso acontece, o preço pode ser mais alto do que jamais imaginamos. Tudo começou 6 meses antes. Isabela estava no fundo do poço, literalmente. A mãe dela, Dona Célia, tinha sido diagnosticada com câncer, estágio avançado. Os médicos davam 6 meses, talvez 1 ano, se ela fizesse o tratamento experimental. Um tratamento que custava R$300 mil. Isabela trabalhava como vendedora numa loja de roupas. Ganhava R$2 mil por mês. Nem em 10 vidas ela conseguiria juntar aquele dinheiro. Ela tentou de tudo: empréstimos, financiamentos, vaquinha online. Nada foi suficiente. E foi numa noite de desespero, chorando no banheiro do apartamento alugado, que sua melhor amiga Júlia fez uma sugestão. Isa, eu sei que vai soar horrível, mas você já pensou em encontrar alguém rico? Alguém que possa ajudar? Isabela a encarou, incrédula. Você está sugerindo que eu venda meu corpo? Não, não é isso. Júlia segurou as mãos dela. Mas olha, você é linda, inteligente. Qualquer homem ficaria feliz em te ter por perto. E se, sei lá, você conhecesse alguém com dinheiro e desenvolvesse um relacionamento? Júlia, isso é basicamente me prostituir com passos extras. Não é, é estratégico. Júlia suspirou. Olha, eu conheço um evento, empresários, investidores, gente rica. Posso te levar. Você não precisa fazer nada, só estar aberta, conversar, ver no que dá. Isabela queria recusar, queria dizer que tinha dignidade, princípios, mas então lembrou do rosto da mãe, magra, pálida, tentando sorrir mesmo sentindo dor, e disse sim. O evento era num hotel 5 estrelas, homens de terno caro, mulheres de vestidos de grife, champanhe, canapés, um mundo que Isabela nunca tinha pertencido. Ela estava deslocada, vestido emprestado da Júlia, salto que machucava os pés, tentando parecer confiante, mas sentindo-se uma impostora. Foi quando ele apareceu. Eduardo Almeida, 38 anos, empresário, dono de uma construtora de sucesso, cabelos escuros com alguns fios prateados, olhos castanhos profundos, mandíbula forte, terno impecável. Ele era, objetivamente, lindo, mas não era só isso. Havia algo na forma como ele se movia, confiante, mas não arrogante, presente, mas não invasivo. E quando os olhos dele encontraram os dela do outro lado do salão, algo mudou no ar. Ele caminhou até ela, devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Boa noite. Eu sou Eduardo. A voz dele era grave, quente. Isabela sentiu um arrepio. Isabela, Isabela. Ele repetiu como se saboreasse o nome. Posso te oferecer uma bebida? Eles conversaram por horas. Eduardo era diferente dos outros homens ali. Ele realmente escutava, fazia perguntas, ria das piadas dela. E quanto mais tempo passavam juntos, mais Isabela esquecia porque estava ali. Esquecia o plano. Esquecia tudo, menos o sorriso dele. A forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a única pessoa no mundo. No final da noite, ele pediu o número dela. Posso te levar para jantar? Amanhã? Isabela hesitou por um segundo. Depois sorriu. Pode. Nos dias seguintes, Eduardo a surpreendeu. Ele não era o típico rico arrogante que ela imaginava. Ele era gentil, atencioso, engraçado. No primeiro jantar, ele a levou num restaurante elegante, mas não ostensivo. Perguntou sobre a vida dela, a família, os sonhos. E Isabela mentiu, omitiu.
Construiu uma versão de si mesma que parecia mais adequada para aquele mundo. Mas havia momentos. Momentos em que ela esquecia a mentira. E apenas era, como quando Eduardo pegou a mão dela sobre a mesa e disse, com aqueles olhos quentes fixos nela: "Eu gosto muito de você, Isabela. Tem algo em você que é diferente, real." Ela sentiu o peito apertar, culpa, mas também algo mais, algo perigoso, atração, conexão, o começo de algo que ela não podia se dar ao luxo de sentir. 2 semanas depois, eles estavam no apartamento dele, cobertura com vista para a cidade, minimalista, elegante, rico sem ser vulgar. Eles tinham jantado, vinho, conversa que fluía fácil, e agora estavam no sofá, perto, muito perto. Eduardo tocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O toque foi suave, quase reverente. "Posso te beijar?" Isabela deveria ter pensado estrategicamente, calculado, planejado o próximo passo, mas tudo que ela fez foi sussurrar. Sim, o beijo foi lento, exploratório, como se Eduardo quisesse memorizar cada segundo, cada sensação. E quando se separaram, ofegantes, ele encostou a testa na dela. "Eu não faço isso, não costumo me envolver rápido." Ele abriu os olhos. "Mas com você é diferente." "Por quê?" Isabela perguntou, a voz rouca. "Porque você me faz sentir, e faz tempo que eu não sentia nada." Isabela deveria ter parado ali, deveria ter lembrado por que estava fazendo aquilo, mas ela o beijou de novo, e quando ele a carregou para o quarto, ela deixou, porque naquele momento ela não estava fingindo, ela queria. De verdade, eles fizeram amor devagar. Eduardo beijou cada centímetro de pele dela como se fosse precioso. Olhou nos olhos dela, sussurrou o nome dela como uma oração, e quando terminou, ele a puxou para o peito, dedos desenhando círculos preguiçosos nas costas dela. "Fica, essa noite, amanhã, sempre." Isabela sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. "Eduardo, eu sei que é cedo, eu sei que você pode achar loucura." Ele beijou a testa dela. "Mas eu nunca senti isso, essa certeza. Como se eu tivesse esperado você a vida inteira." E Isabela percebeu, com horror e fascínio, que ela também estava sentindo. Aquilo não era mais só um plano, não era mais estratégia. Ela estava se apaixonando pelo homem que pretendia usar. Na manhã seguinte, Isabela acordou sozinha na cama, ouviu barulho na cozinha, vestiu a camisa dele, foi até lá. Eduardo estava fazendo café, descalço, calça de pijama, sem camisa, cabelos bagunçados. Ele era devastadoramente bonito. E quando virou e a viu, o sorriso que abriu no rosto dele fez o coração dela pular. "Bom dia, linda." Ele a puxou para um abraço. Beijou o topo da cabeça dela. "Café? Por favor." Eles tomaram café juntos, conversando, rindo, como um casal de verdade, como se aquilo fosse real. E foi quando o celular de Isabela tocou. A mãe, ligando do hospital. Isabela atendeu e ouviu a voz fraca. "Filha, os médicos disseram que precisa ser agora. O tratamento. Se não começar essa semana, pode ser tarde demais." O mundo de Isabela parou. Ela olhou para Eduardo. Tão bonito, tão gentil, tão apaixonado. E tomou uma decisão. A decisão que mudaria tudo. "Mãe, aguenta firme. Eu vou conseguir o dinheiro. Eu prometo." Desligou. Respirou fundo. E então, com o coração partido, disse: "Eduardo, eu preciso te contar uma coisa." Ele parou. Olhou para ela. Atento. "O que foi?" "Minha mãe está doente. Câncer. E o tratamento custa R$300.000. Ela engoliu seco. "Eu não tenho esse dinheiro e eu não sei o que fazer." Isabela esperou, não pediu diretamente, mas a insinuação estava lá, suspensa no ar. Eduardo ficou em silêncio, por longos segundos. Então se levantou, caminhou até ela e segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Eu pago, Eduardo. Eu pago o tratamento todo. Hoje. Agora."
Os olhos dele estavam intensos, porque eu me importo com você, e porque se ela é importante para você, ela é importante para mim. Isabela sentiu as lágrimas caírem, de alívio, de culpa, de amor, de horror. Você não precisa... Quero. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. Deixa eu cuidar de você. E da sua mãe. E Isabela naquele momento percebeu. Ela tinha conseguido o que queria, o dinheiro, a salvação da mãe, mas tinha perdido algo no processo. Sua honestidade, sua integridade e, pior, tinha ganhado algo que não esperava, sentimentos reais, por um homem que ela estava usando. Por um homem que ela temia ia descobrir a verdade e ia se destruir. Naquela tarde, Eduardo transferiu o dinheiro, R$ 300.000, sem pestanejar, sem exigir nada em troca, apenas amor, cuidado, generosidade pura. E Isabela, enquanto via a mãe sendo internada para começar o tratamento, chorou. Não de alívio, de culpa, porque ela sabia. O que tinha começado como um plano estava se tornando real. E quanto mais tempo passava com Eduardo, mais ela o amava. E mais perto chegava o dia em que tudo desmoronaria. 2 meses depois, Eduardo a pediu em casamento, num jantar romântico, vista para o mar, anel deslumbrante. Isabela, eu te amo, mais do que imaginei ser possível amar alguém. Ele segurou a mão dela. Casa comigo, constrói uma vida comigo, envelhece comigo. E Isabela, com o coração partido e a alma em pedaços, disse sim, porque ela o amava, de verdade, mas também porque tinha medo. Medo de que se recusasse, ele descobrisse. Descobrisse que tudo tinha começado como uma mentira. E quanto mais fundo ela entrava, mais impossível era sair. E você? Já se viu numa situação onde mentiu e a mentira cresceu demais para voltar atrás? Deixa nos comentários. E fica comigo porque na próxima parte, os preparativos do casamento vão revelar coisas sobre Eduardo que Isabela nunca imaginou, e a culpa vai começar a destruí-la. Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal, porque o que vem pela frente vai partir seu coração. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Isabela. Preparativos do casamento, provas de vestido, escolha de flores, degustação de bolo. E quanto mais se aproximava do grande dia, mais ela se afundava no amor e na culpa, porque Eduardo não era só generoso, ele era perfeito, de uma forma que doía. Ele acordava cedo para fazer café para ela, deixava bilhetes carinhosos espalhados pela casa, massageava os pés dela quando ela chegava cansada. E todas as noites antes de dormir, ele a abraçava por trás, beijava o ombro dela e sussurrava: obrigado por existir, por me escolher, por me fazer o homem mais feliz do mundo. E Isabela chorava, escondida, no banheiro, na cozinha, no carro, porque ela não o tinha escolhido, pelo menos não no começo. Ela o tinha caçado, manipulado, usado, e agora estava presa, presa entre o amor verdadeiro que sentia e a mentira que não podia desfazer. Foi numa manhã de sábado que Eduardo a levou para conhecer a família dele, os pais, a irmã mais nova, Marina. A casa era enorme, jardins, piscina, o tipo de lugar onde Isabela nunca imaginaria estar. A mãe de Eduardo, Dona Helena, era elegante, educada, mas havia algo no olhar dela, uma análise, como se tentasse decifrar se Isabela era boa o suficiente para o filho. O pai, seu Alberto, era mais caloroso. Abraçou Isabela, fez piadas, a tratou como se ela já fosse da família. E Marina? Marina tinha 28 anos, arquiteta, inteligente, e imediatamente se conectou com Isabela. Elas estavam na cozinha, ajudando a preparar o almoço, quando Marina disse: sabe, eu nunca vi meu irmão assim, tão leve, feliz. Ela sorriu. Ele sempre foi muito sério, focado no trabalho, mas com você ele sorri diferente.
Isabela sentiu o peito apertar. Ele é especial. É. E você também deve ser. Porque ele te ama de um jeito que eu nunca vi ele amar ninguém. Marina tocou o braço dela. Cuida dele, tá? Ele merece ser feliz. As palavras foram como uma faca. Isabela só conseguiu assentir, porque não confiava na própria voz. Durante o almoço, Dona Helena observou. Fez perguntas sobre a família de Isabela, o trabalho, os planos para o futuro. E Isabela respondeu. Meia-verdades, omissões, a dança cuidadosa de quem esconde algo. Até que Dona Helena perguntou. E seus pais, querida? Eduardo mencionou que sua mãe está em tratamento. Está. Câncer. Mas está respondendo bem. Isabela forçou um sorriso. E seu pai? Morreu quando eu era criança. Dona Helena assentiu. Mas havia algo no olhar dela. Algo que fez Isabela se sentir exposta. Depois do almoço, Eduardo e Isabela caminharam pelos jardins. Mãos entrelaçadas, o sol quente, o cheiro de flores no ar. Minha família te adorou, Eduardo disse. Sua mãe não tem tanta certeza. Ele parou, virou para ela, segurou o rosto dela com as duas mãos. Minha mãe é cautelosa. Sempre foi. Mas ela vai te amar. Porque eu te amo. Ele a beijou, suave. E porque você é incrível. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Ela afundou o rosto no peito dele, abraçou com força. Eu não mereço você. Você merece tudo. Ele beijou o topo da cabeça dela. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Naquela noite, já em casa, Isabela não conseguiu dormir. Ficou deitada ao lado de Eduardo, ouvindo a respiração dele. Tão tranquila, tão confiante, ela precisava contar, precisava ser honesta. Mesmo que isso significasse perder tudo. Ela se virou, tocou o rosto dele. Eduardo acordou, sonolento, mas sorriu ao vê-la. Oi, amor. Tá tudo bem? Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela tremeu. Ele ficou mais alerta. Sentou na cama. Acendeu o abajur. O que foi? Você está me assustando. Isabela respirou fundo. Reuniu coragem. E então, quando eu te conheci, naquele evento, eu não estava lá por acaso. Ele ficou tenso, esperando. Minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada e eu estava desesperada, sem dinheiro, sem opções. Ela limpou as lágrimas. E uma amiga me sugeriu que eu conhecesse alguém. Alguém com dinheiro que pudesse ajudar. O silêncio foi ensurdecedor. Você está dizendo que me procurou por dinheiro? A voz dele estava controlada, mas havia dor embaixo. No começo. Sim, Isabela o encarou. Mas Eduardo, eu juro que mudou. No momento em que te conheci de verdade, quando conversamos. Quando você me olhou como se eu fosse especial. Tudo mudou. Quando? Ele perguntou. Quando exatamente mudou? Antes ou depois de eu pagar o tratamento da sua mãe? A pergunta cortou fundo. Antes, eu prometo. Eu já estava me apaixonando antes. O dinheiro só acelerou algo que eu já não sabia como lidar. Eduardo se levantou, passou as mãos no rosto, caminhou até a janela. Você mentiu para mim. Me usou. Eu sei. E me odeio por isso. Isabela levantou também. Mas, Eduardo, eu te amo. De verdade. Tudo que sinto agora é real. Cada palavra, cada toque, cada momento. É tudo real. Ele virou. Os olhos dele estavam vermelhos. Como eu posso acreditar? Como eu sei que isso não é só mais uma mentira para manter o que você conseguiu? Porque eu estou te contando. Isabela explodiu. Eu poderia ter ficado quieta. Poderia ter seguido com a mentira. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento te olhar nos olhos e saber que comecei isso tudo errado. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, a dor palpável entre eles. Então Eduardo disse baixo, eu preciso de tempo para processar isso. Quanto tempo? Não sei. Ele foi até a porta. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje. Eduardo, por favor, Isabela, só me dá essa noite. E saiu, deixando Isabela sozinha, destruída.
mas também aliviada, porque finalmente tinha dito a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. Os dias seguintes foram agonia. Eduardo foi educado, cordial, mas distante. Não a beijava, não a abraçava, mal olhava para ela. Isabela sentia como se estivesse morrendo aos poucos, até que 3 dias depois ele voltou do trabalho. Entrou e encontrou Isabela sentada no sofá, chorando. Ele suspirou, sentou ao lado dela, mas manteve distância. Isabela, eu pensei muito, sobre tudo. Ele fez uma pausa. E eu entendo o desespero. Entendo a pressão. Entendo que você faria qualquer coisa para salvar sua mãe. Eduardo, mas o que me machuca não é você ter me procurado, é você não ter confiado em mim. Ele finalmente olhou para ela. Se você tivesse me contado desde o começo, se tivesse sido honesta, eu teria ajudado do mesmo jeito, porque é quem eu sou. Isabela chorou mais forte. Eu sei, e me odeio por não ter confiado, por ter mentido, por ter colocado em risco a única coisa boa que eu tinha. Ele ficou em silêncio, longo, pesado. Eu ainda te amo, ele confessou, mesmo com tudo, mesmo sabendo. Eu ainda te amo de um jeito que dói. Eu também te amo, mas o casamento... Ele respirou fundo. Eu não sei se consigo. Não sei se consigo ficar ali no altar e dizer que confio, quando a base de tudo foi uma mentira. Isabela sentiu o mundo desabar. Você quer cancelar? Eu não sei o que quero. Ele passou as mãos no cabelo. Eu só sei que dói e que eu preciso pensar. Ele se levantou, pegou as chaves. Vou para um hotel, alguns dias, para ter clareza. Eduardo, por favor. Isabela. Ele parou na porta. Se é real, se você realmente me ama, então me dá esse tempo para decidir se consigo perdoar, se consigo seguir em frente. E saiu. Isabela desmoronou. Caiu no chão, soluçando, porque tinha feito a coisa certa, tinha sido honesta, e estava perdendo tudo mesmo assim. 5 dias se passaram, sem notícias, sem mensagens, apenas silêncio. Até que numa manhã a campainha tocou. Isabela abriu. E era Marina. Posso entrar? Claro. Elas sentaram. Marina olhou para Isabela e suspirou. Meu irmão me contou tudo. Isabela abaixou a cabeça. Eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Você foi humana, Marina disse, desesperada, e cometeu um erro, mas foi honesta no final. E isso conta. Não conta o suficiente. Ele vai cancelar o casamento. E está certo em fazer isso. Ele não vai cancelar. Isabela olhou para ela, esperançosa. Ele me perdoou? Não sei. Marina foi honesta. Mas eu conheço meu irmão. E ele te ama, do jeito que eu nunca vi ele amar ninguém. E amor assim não desaparece por causa de um erro, mesmo um erro grande. Então, o que eu faço? Você espera e você luta. Marina segurou a mão dela. Você mostra para ele que o amor é real, todos os dias, até ele acreditar de novo. Naquela noite, Eduardo voltou, entrou. Encontrou Isabela na cozinha, fazendo o jantar favorito dele. Ela virou, e eles se olharam, por longos segundos. Então Eduardo disse, baixo, o casamento continua. Isabela sentiu as lágrimas caírem. Você me perdoou? Estou tentando. Ele se aproximou. E acho que vou conseguir, porque o que sinto por você é maior do que a dor, maior do que a raiva. Eduardo, ele segurou o rosto dela. Mas eu preciso de uma coisa. Preciso que você jure que nunca mais vai me mentir, sobre nada. Não importa o quão difícil seja, não importa o quão assustador. Você me conta. Eu juro. Isabela segurou os pulsos dele. Eu juro, nunca mais. Ele a beijou, desesperado, como quem quase perdeu algo precioso e agora o tem de volta. E quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo, mesmo com tudo. Eu te amo. Eu também te amo. Tanto que dói. E naquela noite eles se reconectaram, não só fisicamente,
mas emocionalmente, curando, reconstruindo. Mas o que nenhum dos dois sabia era que ainda havia segredos. Segredos que Eduardo guardava. Segredos que, quando revelados, mudariam tudo de novo. E você, acha que perdoar é sempre a escolha certa? Ou tem erros que não têm volta? Deixa nos comentários. E fica comigo porque na próxima parte, o dia do casamento chega. E Eduardo vai fazer algo que ninguém esperava. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul, sol brilhante, como se o universo estivesse conspirando para que tudo desse certo. Isabela acordou cedo, no quarto de hotel onde estava se arrumando com as madrinhas. O vestido estava pendurado, branco, simples, elegante, exatamente como ela tinha sonhado. A mãe, Célia, estava lá, mais forte agora, o tratamento funcionando, cabelos voltando a crescer, sorriso de volta no rosto. Ela abraçou Isabela, apertado. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Isabela sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não podia estragar a maquiagem. Obrigada, mãe, por tudo, por estar aqui. Eu deveria agradecer você. Célia segurou o rosto dela. Você me salvou e encontrou um homem maravilhoso. Você merece toda a felicidade do mundo. A culpa apertou, mesmo depois de tudo, mesmo depois da confissão e do perdão. A culpa ainda estava lá, uma sombra. Mas hoje ela ia se casar com o amor da sua vida e ia deixar o passado para trás. A cerimônia era num jardim deslumbrante, flores por toda parte, cadeiras brancas, um arco coberto de rosas, 200 convidados, e no final do corredor, Eduardo, de smoking, devastadoramente bonito, olhando para ela como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. A música começou, marcha nupcial. Isabela entrelaçou o braço no do padrinho, um primo dela, e começou a caminhar. Cada passo parecia uma eternidade, e ao mesmo tempo rápido demais. Ela olhava para Eduardo, ele sorria, mas havia algo nos olhos dele, algo que ela não conseguia decifrar. Nervosismo, emoção ou algo mais. Quando chegou ao altar, o padrinho a entregou para Eduardo. Ele segurou as mãos dela, apertou suave e sussurrou só para ela ouvir. Você está linda. Isabela sorriu, tentando acalmar o coração acelerado. O celebrante começou. Palavras bonitas sobre amor, compromisso, parceria. E então chegou o momento dos votos. O celebrante olhou para Eduardo. Eduardo Almeida, você aceita Isabela Mendes como sua esposa? Para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eduardo olhou para Isabela. Por longos segundos, o mundo pareceu parar. E então ele disse, alto e claro para todos ouvirem: antes de responder, eu preciso dizer algo. Murmúrios percorreram os convidados. Isabela sentiu o sangue congelar. Eduardo? Ela sussurrou. Ele não soltou as mãos dela, mas virou para os convidados. Isabela me contou algo, há algumas semanas, algo que mudou tudo entre nós. Ele fez uma pausa. Ela me disse que quando me conheceu não foi por acaso, foi estratégia. Ela me procurou porque precisava de dinheiro, para salvar a mãe dela. Gaspes, sussurros, olhares chocados. Isabela sentiu as lágrimas caírem. Ele ia humilhá-la, na frente de todos. Ia se vingar. Eduardo, por favor. Ela tentou soltar as mãos, mas ele segurou firme. Ela fingiu se interessar por mim. Eduardo continuou, a voz firme. Fingiu sentimentos, para conseguir o que precisava. Dona Helena levantou, furiosa. Seu Alberto segurou ela de volta. Marina estava pálida, chocada. E Isabela? Isabela queria morrer, ali mesmo, desaparecer. Mas então Eduardo se virou para ela, e nos olhos dele ela viu, não raiva, amor. Mas o que Isabela não sabia, ele disse ainda alto, mas olhando só para ela, é que eu também fingi. O mundo parou. O quê? Isabela sussurrou. Eduardo sorriu, triste, verdadeiro. Eu sabia, Isabela, desde o começo.
Eu sabia que você estava lá naquele evento procurando alguém rico. Eu sabia da sua mãe. Eu sabia de tudo. Como? Porque eu te vi 3 semanas antes do evento, numa cafeteria. Você estava chorando ao telefone, falando com alguém sobre o tratamento, sobre não ter dinheiro, sobre estar desesperada. Ele limpou uma lágrima do rosto dela. E eu fiquei obcecado pela mulher que amava a mãe tanto que estava disposta a tudo. Pela mulher linda, forte, determinada que eu vi naquele momento vulnerável. Isabela estava tremendo, sem conseguir processar. Então, eu pesquisei sobre você, descobri que ia estar no evento e eu fui, especificamente para te conhecer. Ele sorriu. Eu que te procurei, Isabela. Não o contrário. Os convidados estavam em silêncio absoluto, presos, sem saber o que vinha a seguir. E eu fingi. Fingi que era coincidência. Fingi que estava me apaixonando aos poucos, quando, na verdade, eu já estava apaixonado antes mesmo de falar com você. Ele segurou o rosto dela. Eu sabia do seu plano e deixei você achar que estava funcionando, porque eu queria estar perto de você. Queria ter uma desculpa para te ajudar, para te salvar, para fazer você me ver. Isabela soluçou. Por que você não me contou? Porque eu tinha medo, ele confessou. Medo de que, se você soubesse que eu sabia, você fugiria, que se sentiria exposta, humilhada. Então eu fingi. Fingi que acreditava em tudo. Fingi que o amor estava crescendo naturalmente. Mas você ficou com raiva quando eu contei. Fiquei. Ele concordou. Porque mesmo sabendo, doía ouvir. Doía saber que você realmente tinha começado assim. Que não tinha sido real desde o começo. Ele encostou a testa na dela. Mas então você foi corajosa. Você me contou a verdade, mesmo sabendo que podia perder tudo. E isso me fez te amar ainda mais. Isabela chorava sem controle agora. Então por que você está fazendo isso? Por que está expondo tudo agora, na frente de todos? Eduardo se afastou um pouco. Olhou para os convidados. Depois de volta para ela. Porque eu não quero começar um casamento com segredos. Ele disse firme. Nem seus, nem meus. Eu quero que todos saibam que nossa história começou torta, que nós dois mentimos, manipulamos, mas que no meio de toda essa bagunça achamos algo real, algo verdadeiro, algo que vale mais do que qualquer orgulho ou aparência. Ele se ajoelhou, ali, no altar, na frente de 200 pessoas. Isabela Mendes, você me procurou por dinheiro. Eu te procurei por obsessão. Nós dois começamos errado. Ele segurou as mãos dela. Mas em algum momento, no meio de todas as mentiras, a gente se apaixonou de verdade. E esse amor é a única coisa certa em toda essa história. Ele tirou o anel do bolso, o mesmo que tinha dado no pedido de casamento. Então eu te pergunto de novo, agora, sem segredos, sem mentiras, sem fingimento. Os olhos dele brilhavam. Isabela, você casa comigo, não porque precisa, não porque deve, mas porque me ama, de verdade, com todas as nossas falhas, com toda a nossa bagunça. Você me escolhe? Isabela caiu de joelhos também, segurou o rosto dele, olhou nos olhos dele e viu ali amor puro, verdadeiro, imperfeito, mas real. Sim, ela sussurrou. Sim, eu te escolho, eu te amo, de verdade. Desde aquele primeiro jantar, desde o primeiro beijo, cada segundo tem sido real. Eduardo a beijou, ali mesmo, antes do celebrante declarar, antes das alianças. Ele simplesmente a beijou, e os convidados, depois do choque, depois do silêncio, aplaudiram, porque era feio, era imperfeito, era real, e era a história de amor mais honesta que eles já tinham visto. O celebrante, meio atordoado, limpou a garganta. Bem, acho que podemos pular para as alianças. Risadas, lágrimas, alívio. Eduardo colocou a aliança no dedo dela. Ela colocou a dele, e quando o celebrante finalmente disse, eu os declaro marido e mulher. Eles se beijaram de novo, longo,
profundo, verdadeiro. E ali, naquele jardim, cercados de pessoas que agora sabiam toda a verdade, Isabela e Eduardo começaram. De verdade, sem máscaras, sem mentiras, apenas amor. Imperfeito, complicado, mas absolutamente real. Na recepção, as pessoas não falavam de outra coisa. Alguns acharam romântico, outros chocante, mas todos concordavam, era inesquecível. Dona Helena se aproximou de Isabela, o rosto sério. Você usou meu filho. Usei. Isabela não mentiu. E vou me arrepender disso pelo resto da vida. Mas eu amo ele, mais do que imaginei ser capaz de amar alguém. Dona Helena ficou em silêncio, então suspirou. Ele te ama. Isso é claro. E se ele te perdoa, então eu também vou tentar. Ela fez uma pausa. Mas se você machucar ele de novo... Não vou, eu prometo. Isabela segurou a mão dela. Ele é a melhor coisa que me aconteceu. E vou passar o resto da minha vida provando isso. Dona Helena assentiu. E se afastou. Marina abraçou Isabela. Apertado. Você é louca. Ele é louco. E é perfeito assim. Ela sorriu. Bem-vinda à família. De verdade agora. À noite, quando os convidados já tinham ido embora, Eduardo e Isabela estavam sozinhos, no quarto de hotel, ainda de roupa de casamento. Ele a puxou para perto, abraçou por trás, beijou o ombro dela. Arrependida? De casar? Nunca. Ela virou. De como começamos? Sempre, mas também grata, porque nos levou aqui. Eu também. Ele beijou a testa dela. E agora? Sem segredos, sem mentiras. Apenas nós, para sempre. Para sempre, ela repetiu. E naquela noite eles fizeram amor, não como pessoas fingindo, mas como marido e mulher, que se escolheram, apesar de tudo, por causa de tudo. E pela primeira vez, Isabela sentiu que estava exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar, sem culpa, sem medo, apenas amor. E você? Acha que eles mereciam um final feliz ou deveria ter acabado diferente? Deixa nos comentários. E fica comigo porque na próxima e última parte vamos descobrir o que aconteceu depois. Como eles lidaram com os julgamentos e como o amor imperfeito deles se transformou em algo extraordinário. 6 meses depois do casamento, Isabela acordou com o cheiro de café. Esticou a mão. A cama estava vazia. Eduardo já tinha levantado. Ela sorriu, vestiu a camisa dele, foi até a cozinha. Ele estava lá, de costas, fazendo panquecas, apenas de calça de moletom, cabelos bagunçados, cantarolando baixinho. Isabela parou na porta, apenas observando, memorizando, porque tinha dias que ela ainda não acreditava que tudo era real, que ela tinha esse homem, essa vida, esse amor. Eduardo virou, sorriu ao vê-la. Bom dia, senhora Almeida. Bom dia, senhora Almeida. Ele a puxou para um beijo, longo, suave. O tipo de beijo que dizia tudo sem palavras. Panquecas? Sempre. Eles comeram juntos, conversando sobre o dia, planos, trivialidades, como qualquer casal. Mas eles não eram qualquer casal. E Isabela sabia disso. Porque os últimos 6 meses não tinham sido fáceis. Depois do casamento as pessoas falaram, muito. Alguns acharam a história romântica, outros escandalosa. Mas muitos julgaram, comentaram, espalharam. Isabela ouviu coisas, na rua, em festas, sussurros, olhares, caçadora de fortunas, interesseira, manipuladora. E mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo que Eduardo a tinha procurado, as palavras doíam. Teve dias que ela quis desistir, quis se afastar, proteger Eduardo da vergonha. Mas ele não deixou. Toda vez que ela vacilava, ele assegurava. Eu não ligo para o que dizem, ele dizia. Eu sei o que é real, eu sei o que nós temos. E o resto é só barulho. E aos poucos Isabela aprendeu. Aprendeu a bloquear o barulho, a focar no que importava, nele, neles. A empresa de Eduardo teve alguns problemas também. Sócios questionaram,
Clientes especularam, mas Eduardo não se abalou. Trabalhou mais, provou seu valor e lentamente reconstruiu a confiança. E Isabela? Isabela voltou a trabalhar, não na loja de roupas. Eduardo ofereceu colocá-la na empresa, mas ela recusou. Eu preciso fazer isso sozinha, provar, para mim mesma, para todo mundo, que eu não sou só sua esposa, que eu sou mais. Ela conseguiu um emprego num escritório de arquitetura. Começou como assistente, mas era boa e rapidamente começou a crescer. E Eduardo estava orgulhoso, não do dinheiro que ela trazia, mas da mulher que ela estava se tornando, confiante, independente, realizada. Foi numa noite, 3 meses depois do casamento, que tudo quase desmoronou de novo. Eduardo chegou em casa tarde, tenso, pálido. Isabela estava na sala, lendo, olhou para ele e soube. Algo estava errado. O que aconteceu? Ele sentou, cabeça entre as mãos. A empresa. Estamos sendo investigados por irregularidades fiscais. O quê? Não é nada que eu fiz. Ele olhou para ela. É coisa do meu sócio. Ele desviou dinheiro, falsificou documentos e colocou tudo no meu nome. Isabela sentiu o pânico subir. Mas você não sabia? Não. Eu confiei nele e ele me traiu. Eduardo passou as mãos no rosto. Se isso ir para frente, eu posso perder tudo. A empresa, a reputação. Posso até ser preso. Isabela ajoelhou na frente dele, segurou o rosto dele. Nós vamos lutar, juntos. Você não está sozinho. Isabela, isso pode te afetar também. O escândalo. As pessoas vão dizer que você está comigo pelo dinheiro. E se eu perder tudo, elas vão dizer que você vai me deixar. Ela o beijou, firme. Deixa eles dizerem, eu não me importo, porque eu te amo. Com dinheiro, sem dinheiro, preso ou livre, eu te amo. E vou ficar. Eduardo a puxou para um abraço, apertado, como quem se afoga e encontra salvação. Eu não mereço você. Sim, merece. Ela afastou para olhar nos olhos dele. E vamos provar. Provar que o amor que nós temos é maior que qualquer coisa. Os meses seguintes foram intensos. Advogados, investigações, audiências. Isabela estava ao lado dele. Em cada reunião, cada julgamento, cada momento de desespero. E ela viu. Viu Eduardo em sua pior forma, estressado, exausto, quebrando, mas amou ele ainda mais, porque ele nunca desistiu, nunca jogou a culpa em ninguém, apenas lutou, e ela lutou com ele, vendeu joias, vendeu o carro, contribuiu com as economias, porque não era sobre dinheiro, era sobre estar juntos. E finalmente, depois de 4 meses, a verdade veio à tona. O sócio confessou, devolveu o dinheiro e Eduardo foi inocentado. Mas a empresa tinha sofrido, perdeu contratos, investidores, estava menor, mais fraca, mas ainda de pé. E Eduardo estava de pé, com Isabela ao lado. Foi numa noite, depois que tudo se acalmou, que Eduardo a encontrou na varanda, olhando as estrelas. Ele abraçou por trás, beijou o ombro dela. No que está pensando? Em como tudo mudou. Ela segurou as mãos dele. Há 1 ano eu estava desesperada, disposta a qualquer coisa. E agora? E agora? Agora eu tenho você. E uma vida que eu amo. E uma paz que eu nunca pensei ser possível. Eduardo a virou, olhou nos olhos dela. Você me salvou. Você sabe disso, né? Eu? Você que me salvou. Pagou o tratamento da minha mãe. Me deu uma vida. Não. Ele balançou a cabeça. Antes de você, eu era vazio. Rico, bem-sucedido, mas vazio. Eu trabalhava, ganhava dinheiro, mas não vivia. Ele tocou o rosto dela. Você me ensinou a viver, a sentir, a amar de verdade. Isabela sentiu as lágrimas caírem. Nós salvamos um ao outro? Sim, ele sorriu. E vamos continuar salvando, todo dia, para sempre. 1 ano depois do casamento, Isabela descobriu que estava grávida. Ela fez o teste sozinha, no banheiro de casa. E quando viu o resultado, desmoronou, chorando, de alegria,
de medo, de amor. Eduardo chegou do trabalho. Encontrou ela sentada no chão, segurando o teste. Amor, o que foi? Ele ajoelhou. Você está bem? Ela mostrou o teste. As mãos tremendo. Eduardo olhou, processou. E então o sorriso mais lindo que ela já viu apareceu no rosto dele. Nós vamos ser pais? Ela assentiu, chorando. Vamos. Ele a puxou para o colo, abraçou apertado. E chorou também, de felicidade, de gratidão, de amor. Eu te amo tanto, tanto que dói. Ele sussurrou. E agora vamos ter um bebê, nosso bebê. Eu te amo mais. Ela beijou o rosto molhado dele. E vamos ser os pais mais apaixonados e imperfeitos que esse bebê poderia ter. Os meses de gravidez foram mágicos. Eduardo era super protetor, fazia tudo por ela. Conversava com a barriga, cantava, Lia e Isabela. Isabela era radiante, trabalhando até o 7º mês, planejando o quartinho, sonhando. E quando o bebê nasceu, uma menina, olhos castanhos como o pai, cabelos escuros como a mãe. Eles choraram, seguraram ela e souberam tudo, cada dor, cada mentira, cada luta. Tinha valido a pena, porque trouxe eles ali, naquele momento, com aquela vida perfeita e imperfeita, real e verdadeira. 2 anos depois do casamento, Isabela e Eduardo estavam na varanda da casa nova, maior, com jardim, para a filha, Sofia, brincar. A mãe de Isabela estava lá, completamente curada, brincando com a neta. Marina estava grávida também. Casada com um homem incrível. Dona Helena tinha se reconciliado completamente com Isabela. Via nela não mais a caçadora de fortunas, mas a mulher forte que amava seu filho de verdade. Eduardo puxou Isabela para perto, braço ao redor da cintura dela. Feliz, mais do que imaginei ser possível. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E você? Eu não trocaria nada, nem os erros, nem as mentiras, nem a dor. Ele a olhou. Porque tudo nos trouxe aqui. E aqui é perfeito. Não é perfeito. Isabela corrigiu. É bagunçado. Complicado. Difícil às vezes. Exatamente. Ele sorriu. É real. E real é melhor que perfeito. Ela o beijou. Suave. Longo. Agradecido. Eu te amo, Eduardo Almeida. Desde aquele primeiro jantar. Desde antes de admitir para mim mesma, eu te amo. E eu te amo, Isabela Almeida, desde aquela cafeteria, quando te vi chorando ao telefone. Desde antes de você saber que eu existia. Eu te amo. E ali, naquela varanda, com a família ao redor, Isabela percebeu. O amor não precisa começar certo, não precisa ser limpo, não precisa seguir regras. Amor verdadeiro é o que sobrevive, o que se transforma, o que escolhe ficar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo inteiro diz para ir embora. Amor verdadeiro é escolha, todo dia. E Isabela e Eduardo escolhiam, sempre. 3 anos depois, Isabela estava lançando seu próprio escritório de arquitetura. Pequeno, mas dela. Eduardo estava na primeira fila, segurando Sofia, aplaudindo. E quando Isabela agradeceu a família, os amigos e especialmente ao marido. Esse homem me deu tudo, não o dinheiro, não a casa, mas a coragem, a fé, o amor. Ela olhou para ele. Ele me viu no meu pior. E me amou mesmo assim, e me ensinou que eu merecia mais do que eu achava que merecia. Eduardo tinha lágrimas nos olhos, e quando tudo terminou, ele a abraçou, beijou profundamente. Estou tão orgulhoso de você. Nada disso seria possível sem você. Não, isso é todo seu, sua força, seu talento, seu trabalho. Ele tocou o rosto dela. Eu só tive a sorte de estar aqui para ver você brilhar. Naquela noite, já em casa, depois de colocarem Sofia para dormir, eles deitaram juntos, abraçados. Você se arrepende? Isabela perguntou. De como começamos, de toda aquela bagunça? Eduardo ficou em silêncio, pensando. Não,
Porque se tivesse começado diferente, talvez não tivesse sido tão forte. Talvez não tivéssemos lutado tanto. Ele a puxou mais perto. Nossa história não é bonita, mas é nossa. E eu não trocaria por nada. Eu também não. E dormindo nos braços dele, Isabela finalmente entendeu. Ela tinha procurado Eduardo por dinheiro, mas encontrou muito mais. Encontrou amor, parceria, propósito e a si mesma. E no final, essa era a única coisa que importava. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir que amor verdadeiro não é perfeito, é real. Porque às vezes, os começos mais tortos levam aos finais mais bonitos. E as mentiras mais dolorosas abrem caminho para as verdades mais libertadoras. Isabela e Eduardo provaram que amor não é sobre começar certo, é sobre escolher ficar, mesmo quando tudo diz para ir embora. E essa escolha diária, é o que transforma uma mentira em verdade e dois estranhos em alma gêmea. Obrigado por acompanhar essa história. Até a próxima.